Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre os desafios que surgem com a abertura de novos mercados. Países que antes eram grandes consumidores, agora começam a emergir como potenciais exportadores. Como que a Organização Mundial do Comércio, a OMC, vai solucionar esses novos conflitos? Sobre isso eu converso com a professora Cleise Costa, mestre em Direito Internacional pelo UniCeub, e com Alice Rocha, doutora em Direito Internacional Econômico pela Universidade de Aix-Marseille 3 na França. Vamos conhecer um pouco mais da OMC na reportagem de Carolina Puga. A Organização Mundial do Comércio, OMC, entrou em vigor em 1995 e trata das regras do comércio internacional. Os principais objetivos são gerenciar os acordos comerciais e resolver os conflitos entre os países integrantes da organização. Os conflitos mais comuns que giram em torno do comércio internacional são os de caráter protecionista. Isso ocorre geralmente quando um país dificulta a entrada de certos produtos para proteger o mercado interno. Diante disso, os países que se sentirem prejudicados recorrem à OMC para resolver a questão. Uma das principais discussões comerciais envolvendo o Brasil diz respeito à exportação do suco de laranja para os Estados Unidos. O estado da Flórida dificulta a entrada do suco brasileiro, cobrando uma taxa alta sobre a tonelada do produto. O embate fez com que o Brasil levasse o caso à OMC. Mas nos últimos anos houve uma inversão. Foi a vez dos Estados Unidos acusarem o Brasil de concorrência desleal ao exportar o suco de laranja muito barato no mercado internacional. No ano passado, a OMC deu ganho de causa ao Brasil. Bom, para começar então, de que forma que o direito internacional é aplicado no âmbito da OMC? Na verdade, o direito da OMC é direito internacional, é considerado direito internacional, né? Então, todos os acordos foram assinados na década de 80 e a partir daí no âmbito do Brasil houve o processo de internalização e de fato aquilo dali se tornou direito, ratificado pelo país. E em razão disso, o direito internacional é um direito, no caso, um direito também que é pertencente ao nosso ordenamento jurídico, né? Em razão disso, existem obrigações no âmbito internacional. Direito internacional, que a gente chama de direito internacional econômico no âmbito da OMC, é de fato a aplicação a partir do cumprimento dos tratados que foram ratificados pelos países que estavam lá no âmbito da negociação e que posteriormente foram entrando na organização ao longo da sua existência ali a partir de 1995. É possível fazer uma avaliação de como que essas regras, esses acordos estão sendo cumpridos? Existe uma sazonalidade? É possível fazer essa avaliação? Então vamos lá, Juliana. O direito internacional tem que se levar em conta que ele é dividido em público e privado. Então, dentro do direito internacional público, a gente trata as relações entre estados. Estados enquanto Brasil, Argentina, Japão. E nessas relações entre estados, nós temos sujeitos de direito internacional. Esses sujeitos são os estados e são as organizações internacionais. Então, para a doutrina clássica, seriam os únicos sujeitos de direito internacional. Então, quando se pergunta como que o direito entra dentro da organização, a organização só existe porque eu tenho essa base que é o direito internacional público. Então, é graças a esse direito internacional público que eu tenho as organizações internacionais com personalidade jurídica, capacidades e competências plenas e amplas no direito internacional, para atuar nesse direito internacional, cada organização com a sua especialidade, com a sua especificidade, sendo que o projeto OMC é um projeto que vem pós-Segunda Guerra. Devemos lembrar que antes da OMC nós tínhamos o GATT, que a princípio era para ter sido um acordo provisório, mas que durou mais de 50 anos. Quando veio a rodada do Uruguai com a criação da OMC, que foi um dos resultados dessa rodada do Uruguai, o GATT entrou dentro da OMC. O GATT é o que a gente chama que é um aqui da OMC, é algo que a OMC tem dentro do seu corpo, continua sendo utilizado, outros acordos foram surgindo ao longo desses anos, e hoje a gente tem essa Organização Mundial do Comércio, que fazendo o gancho para seu segundo questionamento a respeito se tem como fazer uma avaliação, com certeza. Inclusive, hoje, se eu posso me permitir, eu considero que a Organização Mundial do Comércio é uma das organizações mais relevantes no âmbito internacional. Tá? Então, assim, a gente tem a Organização das Nações Unidas, que é uma organização importantíssima, porque ela trata de elementos como paz e segurança internacional, que abarca várias outras coisas, né? Que
sendo a ONU mãe, inclusive, de outras organizações, mas temos também a Organização Mundial do Comércio, que tem uma relevância enorme. É uma organização que é super respeitada, e dentre os órgãos internos dessa organização, dentro da atuação da Organização Mundial do Comércio, eu parto do pressuposto também que o seu órgão de solução de controvérsias é hoje, sim, um modelo, inclusive, para as outras organizações, não só pelo seu nível de organização interna, como ele funciona, mas também pela sua efetividade. Você acabou de falar de efetividade da OMC. O que acontece caso um país não cumpra as orientações, as sugestões dadas pela OMC depois de ter analisado o questionamento de um outro país? Existe alguma sanção prática a um país? Bem, você tem 2 países que entram em litígio ou, enfim, entram em discordância acerca de determinada norma dentro de qualquer um dos acordos que compõem a Organização Mundial do Comércio, seja, enfim, acordo sobre tarifas e comércio, que é o GATT, seja o acordo agrícola, seja o acordo de propriedade intelectual, seja o acordo de têxteis, de produtos têxteis, seja qualquer um daqueles acordos, sendo um país achando que ele está sendo prejudicado por conta de medidas que estejam em desconformidade, né, com aqueles limites legais instituídos pela OMC, esse país chama esse outro país que estaria, teoricamente, ali, enfim, sendo questionado para você ter um esclarecimento. Seria a fase, basicamente, de consulta, né? Se você não tem, digamos que uma solução pacífica, que é exatamente a fase, de fato, de litígio, quando um país vira e fala, eu realmente vou questionar essa sua medida, essa sua tarifa, essa sua isenção tarifária, dentro do painel da OMC. São escolhidos os painelistas que estão dentro da Organização Mundial do Comércio e aí é estabelecido, de fato, o painel. Posteriormente a isso, você tem ainda, chegando à decisão final do painel, você ainda tem uma instância superior, que seria o chamado órgão de apelação. O órgão de apelação da OMC, de fato, é um órgão onde você tem juízes específicos que têm mandatos para cumprir e que são renovados. Esses juízes, 3 deles vão ser escolhidos e eles vão decidir sobre aquela apelação à decisão do painel. Chegando à decisão do órgão de apelação, você vai ter o quê? Você vai ter uma decisão final. Essa decisão final, de fato, é a decisão que o país demandado, se for considerado como uma medida infrativa às normas de comércio internacional, especificamente as normas de um dos acordos da OMC, ele vai considerar aquilo dali como infringente àquilo e pede e sugere a modificação dessas normas. Quer dizer, é uma sugestão, uma orientação que se dá ao país, mas e se ele não cumprir? A sanção seria uma retaliação em outro setor daquele país que se sente prejudicado? Lembrando que, só retomando um pouquinho do que a professora Cleise falou, lembre-se que, na maioria dos casos, a fase de consultação é muito importante porque o caso é resolvido na consulta. Os estados entram em consultação, fala-se, olha, eu realmente cometi aqui uma prática que não está de acordo com esse acordo, então vou modificar, acabou. Então, são poucos os casos que realmente entram para a fase de painel e menos ainda os casos que vão até o órgão de apelação. Então, qual que é a questão? Quando se chega a essa fase em que vai-se para um painel, em que em seguida vai para o órgão de apelação, tem que se considerar também que a OMC não procura dizer quem ganha e quem perde. Ninguém ganha e perde no direito nacional, não existem eu tinha razão, você foi condenado, você foi culpado, como a gente conhece na Justiça Nacional. Até porque a gente está falando de Estados soberanos. Então, o Estado soberano, para que ele se submeta a um tribunal criado por uma organização internacional que ele mesmo criou, jamais ele vai admitir que alguém diga você está condenado, você está culpado, você perdeu e o outro ganhou. Mexe com a moralidade, o brio daquele Estado. Então, o objetivo desse órgão de solução de controvérsias é solução de controvérsias. É eu trazer aquele Estado e analisar, e a busca não é realmente de compensações. A busca da OMC é fazer com que aquela prática deixe de ser praticada e que o status quo de obediência ao acordo seja restabelecido. Então, em geral, as sugestões, as decisões desse órgão, seja do painel, seja do órgão de apelação, é no sentido, Estado, modifique a sua prática.
Eu estou aqui te dando a oportunidade que você modifique, que você coloque a coisa de acordo com o que foi tratado aqui dentro da organização. Vamos supor que o Estado diga, eu vou tentar, em geral eles cumprem? Cumprem. Cumprem porque são eles mesmos que criaram aquela organização. Dentro daquela organização, ela só tem a possibilidade de fazer isso porque eles estão permitindo. E naquela esfera, eles sabem que se eles não cumprirem, tem sanções. Muito bem, quais são as sanções? Então, vamos assim, ao plano real de que, em geral, eles cumprem, né? Mas vamos supor que o Estado fale assim, olha, eu não estou conseguindo cumprir. Porque, como a professora Cleide falou, não é um exportador, não setor. É um setor inteiro. Acordo e a gente tem que lembrar que o nosso país, a gente tem um sistema econômico diferente de outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que tem setores que são super influentes dentro do Congresso americano e que isso vira o quê? Um problema realmente de política interna. E às vezes os Estados Unidos falam assim, olha, eu não consigo cumprir isso agora, me dá um tempo. A organização pode, inclusive, acordar um prazo, exceder o prazo, inclusive, que ela falou para que ele busque. Não, olha, eu continuo não conseguindo cumprir. Aí vai vir um Estado demandante, aquele que falou, olha, ela está me prejudicando, e vai dizer para a OMC, olha, estou aqui com uma decisão onde vocês disseram que o Estado deve cumprir, todavia o Estado não está cumprindo. Solicito autorização para uma contramedida. O que é essa contramedida? Vai ser um instrumento utilizado para fazer pressão com que aquele Estado cumpra. Todavia, a gente tem que considerar que, no caso do algodão, por exemplo, que foi um caso no setor agrícola, se o Brasil entra com uma contramedida no mesmo setor, ou seja, agricultura, é irrelevante. É irrelevante por quê? Porque o que é o Brasil dentro da agricultura norte-americana? Então, existe, inclusive, a possibilidade de você utilizar a contramedida cruzada. Então, você não vai utilizar uma contramedida naquele setor agrícola, mas você vai escolher um setor que seja sensível àquele país. Qual o setor que é sensível aos Estados Unidos, por exemplo? Propriedade intelectual. Então, você vira e fala assim, olha, OMC, tem autorização? Tem. Aí o Brasil vira e fala, Estados Unidos, aqui a gente está falando num aspecto mais, Estados Unidos, eu te dei a oportunidade, você não consegue cumprir. Então, aqui eu tenho uma autorização para entrar com uma contramedida, vou quebrar patente. Na hora que o Brasil ameaça quebrar patente, imediatamente os Estados Unidos dão um retorno e falam assim, não, patente não quebra não. Por quê? Porque aí vai me causar um problema maior. De quanto que é o seu dano? Quanto é que vocês estão levando de dano no mercado internacional por conta do subsídio que eu estou dando para o meu algodão? Aí o Brasil fala, é X, eu pago. Podemos dizer então que a OMC, como a professora Alice falou, é um organismo, um dos organismos que mais tem efetividade, talvez porque mexe com o comércio e com o dinheiro, né? Exatamente. Sim, sem dúvida nenhuma. Mexeu no bolso? Sim. Eu acho que talvez o caso do algodão seja bem, digamos que emblemático, tanto por se tratar do Brasil, mas também como um caso onde a gente realmente verifica todas as fases, creio eu, da aplicação do processo dentro da Organização Mundial. É bom esclarecer, dentro do órgão de soluções de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta a falar sobre OMC, a Organização Mundial do Comércio. Até já! A Universidade de Fortaleza vai receber nos dias 29 e 30 de novembro a conferência sobre relações exteriores. O evento vai debater os principais temas da política externa brasileira. Informações no site www.funag.gov.br. Direitos Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos sobre a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Eu converso com Cleise Costa, mestre em Direito Internacional do UniCeub, e com Alice Rocha, doutora em Direito Internacional Econômico pela Universidade Aix-Marseille III, na França. Bom, voltamos ao assunto sobre a mudança geopolítica que tem feito uma transformação aí nos papéis dentro de líderes dentro da OMC. Antes, quem reclamava está sendo demandado, está recebendo reclamações de questões de comércio desleal, talvez. A China é um personagem importante nessa mudança, professora? Muito bem. A China chegou na OMC, veio trazendo modificações, lembrando que todos os estados estavam ansiosos pela chegada da China. O protocolo de acessão da China foi muito trabalhoso. Ela entrou,
E a China hoje ela tem figurado como um dos principais países demandados. Ou seja, os estados estavam esperando que a China entrasse justamente porque a China é um estado que é conhecido por ter uma prática comercial um pouco fortalecida, vamos dizer assim. Ele tem um grande papel no contexto internacional, mas às vezes essas práticas elas vêm com uma série de violações ou práticas que não estariam diretamente relacionadas e de acordo com os acordos do OMC. Então, quando a China entrou, sim, a China hoje funciona como um alvo, né, para vários dos estados. Dentro desse órgão de solução de controvérsias, a gente tem assistido a uma mudança, onde hoje os países em desenvolvimento cada vez mais estão presentes nesses casos, inclusive em conjunto. Lembre-se que eu posso também funcionar como parte terceira em casos e ajudar os demais estados na solução dessa controvérsia. Então, esse papel tem mudado, sim, tem mudado. Lembrando que a OMC está dentro de um contexto maior chamado Direito Internacional Público, chamado contexto mundial, em que a OMC tem que acompanhar outras questões como crise mundial, onde a gente vê que hoje o papel de vários estados tem sido questionado. Então, dentro da própria Organização Mundial do Comércio, a gente tem uma problemática em torno disso, onde no início, quando a organização foi criada, a gente tinha a figura dos Estados Unidos como grande líder da organização, sendo que uma questão que até é interessante, a Organização Mundial do Comércio funciona em Genebra, mas os feriados da organização são feriados norte-americanos. Então isso é super interessante de considerar como que é essa influência dos Estados Unidos dentro dessa organização. Todavia, os Estados Unidos vêm perdendo força dentro da geopolítica internacional e hoje a OMC se encontra em uma verdadeira crise. Crise de identidade, não, uma crise de falta de liderança. Mas não é só a OMC. A gente percebe que hoje o mundo está com essa crise de falta de liderança. Não por escolha dos Estados, não é que os Estados Unidos não querem mais. Por uma questão de que talvez eles não consigam mais ter essa liderança, principalmente porque outros Estados agora estão emergindo. Entre eles a própria China, entre eles o Brasil. O Brasil hoje tem tomado um papel no âmbito internacional nunca visto. A gente é cada vez mais respeitado, não só por uma ação de fora para dentro, mas também uma ação de dentro para fora. Eu acredito que os nossos governantes, os nossos dirigentes, têm sim verificado a importância do Brasil nesse contexto internacional e têm investido nisso. Mas lembrando que isso é um processo. É um processo que é lento, é um processo que é gradual, não vai ter como do dia para a noite os chamados BRICS, ou chamada China, ou chamado Brasil, assumir um papel que antes era um papel de uma superpotência. Superpotência continua sendo superpotência, eles continuam a ter um papel importante, mas hoje a gente tem que levar em conta também que os estados, eles têm fugido um pouco do foco da OMC, do sistema multilateral de comércio, esse sistema formado por todos os 157 membros, pelo mundo afora, e hoje eles têm se voltado mais por uma questão paralela chamada regionalismo. Então eles falam, olha, se dentro da OMC eu tenho dificuldade de negociar essa questão, eu vou negociar em paralelo. Todavia a gente tem que pensar que dentro da própria organização, ela permite esse paralelismo, no sentido de que a OMC não foi criada como obstáculo, ela foi criada como um instrumento para a liberalização comercial. E se eu preciso de acordos regionais para auxiliar nessa liberalização, por que não? Professora Cleise, falando nesse contexto de mudança da OMC, nós temos um assunto que sempre foi delicado e sensível, que são os acordos agrícolas. A União Europeia é conhecida no mundo inteiro como o bloco, os países que compõem a União Europeia, que mais promove o protecionismo do seu mercado interno com subsídios agrícolas. E agora anda reclamando de países como o Brasil que estão fazendo o mesmo. Como fica essa situação? Pode haver uma mudança nesse jogo? Na verdade, de fato, como você mesmo mencionou, você tem digamos que um pilar aí dentro das negociações dentro do âmbito multilateral de comércio, que é, digamos que bem delicado, né? Você tem, na verdade, o acordo agrícola como sendo atualmente uma das peças mais difíceis de você chegar, digamos que a algum resultado efetivo em termos de avanços de negociação. É bom esclarecer que, na verdade, o âmbito, o objetivo do sistema multilateral de comércio que foi formado no pós-guerra, né, a partir lá de 1945, era exatamente você fazer o seguinte, ó,
gente não precisa mais, como a professora Alice mencionou, a gente não precisa mais de guerra. A gente vai tentar, a gente na verdade teve uma guerra e essa guerra ela derivou em razão de muita questão, de muita instabilidade econômica, começando lá em 29. Em 1929 você teve a quebra da Bolsa, você teve a Alemanha completamente destruída e realmente aquilo dali gerou uma instabilidade econômica que se tornou política e que gerou uma guerra. Bem, quando você tentou estabelecer um sistema multilateral de comércio, você tentou virar e falar o seguinte, vamos tentar fazer com que as coisas sejam muito mais previsíveis. Eu acho que a previsibilidade talvez seja exatamente a palavra correta para a gente usar. No âmbito do acordo agrícola, que foi formado a partir da rodada do Uruguai, você trouxe uma situação que era extremamente delicada. Na época do GATT, ou seja, durante o tempo em que vigorou lá o acordo de tarifas e comércio, você teve uma situação onde você falava o seguinte, a agricultura não é, digamos que, comércio, não é para ser comércio. A agricultura, na verdade, é para você produzir bens para as pessoas se alimentarem. Então, você não tem um viés econômico, você, de fato, não possui uma mercadoria, que a gente chama, uma mercadoria com valor mercantil, né? Essa era, teoricamente, o argumento. Por quê? Porque, de fato, a Europa, isso é inegável, a Europa, o Japão passaram por guerras e que, na verdade, as pessoas passaram fome naquela época. Então, digamos que o comércio, a agricultura, ela criou, digamos que uma filosofia que, na verdade, as pessoas não precisam daquilo dali, não precisam negociar aquele tipo de material para ganhar dinheiro, e sim para se alimentar. Teoricamente, grosso modo, seria basicamente isso. A partir da rodada do Uruguai, você virou e falou o seguinte, não, muitos países ganham dinheiro fazendo comércio agrícola. Então, vamos tentar estabelecer, digamos que um regramento, um conjunto de regras, através do chamado acordo agrícola, que vai falar o seguinte para a gente, existem limitações para subsídio, existem limitações para auxílio à exportação, existem diversos parâmetros que, na verdade, a gente precisa conversar e tentar diminuir o auxílio do Estado dentro desse comércio. E aí a gente tem exatamente as posições divergentes acerca do chamado acordo agrícola. Os Estados Unidos e a União Europeia, eles de fato, e juntamente com o Japão também, e além de outros países, tá? Mas principalmente esses três, enfim, a União Europeia, como a professora Alice bem pode me corrigir, Comunidade Europeia, no âmbito da OMC, né? A Comunidade Europeia, os Estados Unidos e o Japão, falando o seguinte, a gente dá subsídios e realmente a gente mantém, a gente não quer tirar esses subsídios da nossa produção agrícola, do nosso setor produtivo agrícola. Em contrapartida, o Brasil e outros países também viram e falam o seguinte, ok, não tem problema. No entanto, está exacerbado. Esse, por exemplo, no caso do algodão, os subsídios que vocês davam ao setor de produção de algodão prejudica não só a mim, mas a países da África também, que por vezes não conseguem jogar o seu produto no mercado internacional. Por quê? Porque o preço deles é de fato um preço que não possui o auxílio do governo. Então o governo não subsidia, não consegue concorrer com os preços. Não consegue, exatamente. E o que acontece no final das contas? Você vira e fala o seguinte, vamos tentar estabelecer. A rodada Doha, que foi instituída em 2005 e que até agora não terminou, ela é digamos que um dos pilares de maior dificuldade para chegar a um fim da rodada Doha é exatamente o acordo agrícola. Por quê? Porque, por vezes, você não quer avançar no desenvolvimento de determinadas normas, falando, vamos diminuir os parâmetros de ajuda, de auxílio governamental na produção agrícola. E aí a gente tem enfim, o acordo agrícola é extremamente complexo, né? Não diria que seria tão complexo como o acordo antidumping, porém é realmente complexo, porque você tem isso é importante frisar, você tem a possibilidade de dar subsídios. Os Estados Unidos possuem sim a possibilidade, só que existe uma limitação. Ou seja, o Brasil também pode, mas existe uma limitação. E o que acontece? O grande ponto dessa limitação é você virar e falar o seguinte,
eu tenho que notificar ao Comitê Agrícola exatamente quanto de subsídio eu dou. E aí, lá dentro do Comitê Agrícola, como a OMC preza pelo princípio da transparência, esses dados vão ser, teoricamente, publicados. E, de fato, todas as notificações da OMC estão no site da própria OMC e qualquer pessoa pode ir lá e acessar, saber quanto exatamente subsídio o Brasil deu à produção, o que a gente chama no próprio acordo de apoio interno, né? É o nome correto. O apoio interno do governo brasileiro, por exemplo, à produção de milho, né? E o Brasil pode, sim, considerar a possibilidade dele auxiliar a exportação, desde que dentro de uma limitação. Como a gente tem essa divisão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento e os chamados países de menor desenvolvimento relativo, você cria categorias para a quantificação desses auxílios governamentais. Em razão disso, você tem o quê? Os países desenvolvidos tendo, digamos que, um menor percentual de auxílio. Os países em desenvolvimento podem auxiliar um pouquinho mais, afinal de contas, eles estão em desenvolvimento. A filosofia é essa. E os países chamados de menor desenvolvimento relativo, esses aí, eles estão fora dos chamados compromissos da OMC, ou seja, os compromissos de haver reduções periódicas daqueles parâmetros de auxílio do governo. Entendi. Bom, agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa e o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Hoje conversamos sobre OMC, Organização Mundial do Comércio. Eu falei com Cleise Costa, mestre em Direito Internacional do UniCeub, e Alice Rocha, doutora em Direito Internacional Econômico pela Universidade Aix-Marseille 3 na França. E eu agradeço a você que nos acompanhou nessa edição. Aguardo até a semana que vem. Até lá!